Senhoras e senhores internautas de diferentes contextos geográficos, ouvintes, eu gostaria de chamar a atenção nesse comentário de hoje para os cuidados com o transporte escolar. Cabe aí a fiscalização dos gestores públicos municipais, isso é fato, com certeza, mas cabe também uma leitura, uma avaliação crítica dos pais dos alunos. Pai, mãe, familiares. É uma responsabilidade que não cabe apenas à gestão pública municipal. É importante destacar o papel de cada um. No caso, a gestão pública municipal. Quais seriam os ônibus ideais para se levar e para se buscar, para se transportar crianças que moram em áreas rurais? São ônibus, geralmente com motor dianteiro, com suspensão mais elevada. Um exemplo é, claro disso, do ponto de vista técnico, são aqueles ônibus chamados de amarelinhos. São veículos potentes, com motor dianteiro, a suspensão é elevada, adaptados a circularem em áreas rurais, não são veículos grandes, são veículos que estão adaptados a essas áreas, algumas situações até mais adversas do ponto de vista da qualidade das rodovias vicinais. No entanto, o que acontece? Em alguns municípios, um cidadão, ele foi candidato a prefeito, melhor, ele foi candidato a vereador e apoiou um prefeito que ganhou a eleição. Só que ele perdeu a eleição, não conseguiu se eleger, mas ele apoiou o prefeito, inclusive com a ajuda da campanha, ajuda financeira, ajuda na logística da campanha. Aí o cidadão chega para o prefeito e fala: olha, você ganhou, eu quero agora que você também me ajude do meu lado que eu lhe ajudei. O prefeito pergunta o que ele quer e ele fala: eu tenho um ônibus grande, confortável, que pode ser usado no transporte escolar, notadamente para buscar estudantes que residem nas áreas rurais. Aí o cara, tá, tudo bem. Muitas vezes esse tudo bem acontece com superfaturamento. Sobretudo que essas pessoas que apoiam, não estou falando assim, qual é o município A, B, C ou D, não estou me referindo a município nenhum aqui. Mas muitas pessoas, ao ouvirem um comentário dessa natureza, um comentário com essa temática, muitas pessoas vão identificarem esse tipo de situação em seus respectivos municípios. Muitas vezes o valor é superfaturado, porque uma mão lava a outra. O candidato a vereador apoiou o prefeito, a prefeita de um determinado município, aí fica essa questão da troca de favores. O problema é que o ônibus dele é muito grande. Aí o cidadão tem alguém lá no setor de transporte que é uma pessoa preocupada com a questão técnica. A pessoa chama o prefeito e fala assim: olha, esse ônibus é complicado colocar um ônibus desse para ir buscar crianças em áreas rurais, porque esse ônibus é muito grande, tem 3 eixos e as estradas rurais do município são estreitas e algumas delas você tem aclives acentuados, que são aquelas ladeiras, como o povo fala no popular, aquelas ladeiras quase em pé, que parece uma parede. Então você tem esses aclives acentuados e você tem um ônibus grande, 3 eixos, motor traseiros, inadequado tecnicamente para aquelas condições de relevo e também para aquelas condições de trafegabilidade, de estradas vicinais estreitas e por aí vai. Um ônibus desse, grande, se encontra com um caminhão carregado de mandioca, como é que passa? Porque você tem estradas vicinais com um problema muito sério. O cidadão compra um sítio numa área rural dessa aí vai fazer uma cerca nova. A ganância faz ele pegar, para falar no popular, comer um pedaço da estrada. Ele coloca a cerca quase que no meio da estrada vicinal. O cidadão que mora de frente vê isso, também faz a mesma coisa. Ganância. A estrada fica tão estreita que dá para passar um carro de cada vez. Um carro, um veículo de cada vez.
Como é que um ônibus vai passar, cheio de estudantes, vai passar, se no sentido contrário, vem lá um caminhão cheio de laranja ou cheio de mandioca, por exemplo? Agora eu coloco, como é que um ônibus grande vai se deslocar em algumas estradas vicinais que temos nesse Brasil gigantesco, por interesse, só para agradar um ônibus? Às vezes o ônibus grande, cara, o cidadão comprou de uma dessas grandes empresas aí que fazem linhas mais longas, mas o veículo ficou velho, tá antigo, se vende para algumas pessoas fazerem viagens de turismo, por exemplo. Só que o cidadão descobre que melhor do que fazer as viagens de turismo é encostar, como se fala no popular, na prefeitura. E só que o ônibus é inadequado do ponto de vista técnico para circular nas áreas rurais. Observem que há aqui um descompasso, né? Entre uma questão que é de natureza técnica, outra que é de natureza politiqueira e econômica. O cidadão que é proprietário do ônibus quer ganhar dinheiro. Não importa que coloque crianças em risco. O prefeito quer agradar, o prefeito de uma cidade A ou B ou C quer lá agradar o seu correligionário de partido que lhe ajudou na campanha. E do outro lado, alguma pessoa lá do setor de transporte questionando tecnicamente o uso desse ônibus. Então, muitas vezes, há um descompasso, há divergências entre a leitura técnica de determinadas questões e a leitura política, e sobretudo quando entra muito dinheiro nessa discussão. Então é importante que se ter cuidado com essa questão do transporte escolar, assim como o transporte para escolas particulares. Há vans aí que carregam crianças em excesso, você tem criança uma por cima da outra, sem o cinto, com pneus carecas, com veículos irregulares. Isso tudo deve ser fiscalizado pelos poderes públicos constituídos aí a nível municipal, gestores públicos municipais, e pelos pais de alunos. Por isso que é importante se ter associações de pais de alunos, porque as pessoas devem questionar, inclusive do ponto de vista da denúncia mesmo. Os pais, um grupo, vai ao prefeito, o ônibus que está indo buscar as crianças da comunidade rural tal não tem condições, já atolou 2 vezes, teve problema lá na ladeira, teve um trecho que teve que voltar, um trecho enorme de ré para tentar passar em uma área, porque veio um caminhão no sentido contrário. Não dá. Essas questões, primeiro, você chama a atenção dos gestores públicos responsáveis. Se não resolver o problema, aí sim, você tem que colocar nos veículos de comunicação, como em rádio, por exemplo, e denunciar. Não se pode deixar essas coisas para lá, porque isso é muito perigoso. Transporte escolar, sejam ônibus ou van, são veículos que levam, que transportam o que as pessoas têm de mais precioso, né? São seus filhos, são suas filhas. Até a próxima. Saúde e paz.